Hoje é 13 de janeiro de 2021. São 9 horas e 12 minutos. O escriba ia fazer alguns comentários sobre a submissão de Trump a impeachment lá entre os deputados, depois emitida tal série de atributos procedimentais ao Senado. Havia afirmado ontem que não acreditava na eficácia ou na composição desse impeachment, porque hoje já é dia 13, Trump deixa o cargo no dia 20, e não parece a este escriba que ele pretenda renunciar. Este escriba crê sinceramente que o impeachment não se consolidará. Saber se o impedimento de Trump há ou não de tramitar ainda após a extinção do mandato é uma conclusão ou é comentário que depende de se conhecer bem o sistema processual penal ou mesmo do impeachment a viger nos Estados Unidos da América. Mas este escriba acredita que depois de findo o mandato de Trump, há perda da competência para se prosseguir na tramitação desse procedimento administrativo penal. E se quando houver qualquer expectativa de repressão, há de ser pela promoção de acusações resultantes de sujeito ativo do crime, como se fosse um cidadão comum, no sentido bem dogmático, perder-se-ia a competência para continuar no julgamento do ex-presidente. Enfim, não se pode adaptar o sistema processual penal brasileiro aos Estados Unidos da América, mas o escriba, sem estudar isso aí, mais por instinto, crê que as coisas se consolidariam dessa forma. Trump havia afirmado que não iria à posse de Biden e, obviamente, não vai mesmo, não deve estar por lá. Se impedido, é evidente que não vai. E se não impedido, está com mandato por terminar, também não parece a este escriba que compareça para passar a faixa presidencial. Enfim, um incidente feio na história dos Estados Unidos da América. Um presidente que se comportou de forma absolutamente extravagante, o que diz com uma pressão emocional tão grande que, se quando tivesse estabilidade psíquica, não se comportaria estavelmente, e não a tendo, pior ainda, daria e deu a possibilidade de ocorrerem os acidentes de percurso gravíssimos que aconteceram na invasão do Capitólio. Mais importante para esse escriba hoje é conversar com os vedores, com os seguidores deste escriba
sobre a micele, que é oficialmente apresentada pelo escriba e que faz parte da página de rosto do site que este escriba mantém já há uns 10 anos na internet. É micele mesmo, com C-E, não Michele, não houve erro não. Micele com 2 L's. Essa esculturazinha linda, este escriba achou num meio antiquário pertencente a Simão Werner, lá na Rua São Caetano, lá nas conjunções da Rua das Noivas, no Centro Velho de São Paulo. Achou jogada num canto essa escultura e preta, negra, de fuligem e esverdeada também pela pátina que o tempo imprime às esculturas. Ela é bronze e é um bronze compacto, rude, não é misturado em latão, não, é pesada, ela é muito pesada, a micele. O escriba tem essa estatuetazinha, primeiramente, num sentido bem abandonado até há uns 20, 25 anos, foi quando a achou lá no depósito de Simão Werner. E a recebeu de presente. Simão disse: Dr. Paulinho, pode levar, ela é sua. Esse escriba a trouxe delicadamente durante muito tempo, agora, nos últimos meses, empreendeu uma atividade de limpeza com aqueles produtos naturais que são aconselhados para a limpeza do bronze. Conseguiu fazê-lo na quase totalidade. O rostinho dela precisou ser muito bem cuidado, porque qualquer deslize de uma ferramenta pontiaguda ou de um instrumento com mais acidez metálica poderia transtornar ou deformar o rosto da moça. Micele. Por que o escriba está a mostrá-la? Porque, em primeiro lugar, é uma atividade muito agradável exibir uma esculturazinha tão delicada. Em segundo lugar, ela é personagem do outro romance que o escriba está a terminar. Esse escrevente de direito penal prometeu e terminou o romance chamado Joseph, o Cigano, que é a história de um personagem real. Ele existiu mesmo. O pseudônimo que o escriba achou é Joseph, o Cigano. O nome dele é outro. Era uma pessoa muito querida deste escrevente de direito penal, já se foi-se. Deixou uma história misturada, inclusive na história política do país. Dia desses, depois do lançamento do livro, o escriba talvez revele a realidade do personagem. Este é o romance Joseph, o Cigano. E o outro é Micele. Micele teria sido um modelo usado por um escultor que existiu e se foi. Foi-se. Esse escultor morreu. O escriba lhe descobriu o nome numa das partes do corpo de Micele, aqui perto do joelho. Paco de mudo, Rives.
A descoberta foi feita com lente de aumento, porque está quase desaparecido o título dado pelo escultor a essa moça. E o escriba, enquanto estava a desempenhar essa atividade de limpeza ou de apresentação melhor dessa moça, pôde descobrir algumas particularidades dessa escultura. É bronze compacto, não é oco, não é pesado, uma peça só, o que revela a dificuldade que o escultor teve na fundição. Não há união ou não há a feitura da peça em várias partes, não, é uma peça só. E com os braços e pernas alongados, significando que o escultor se dava ao modernismo. Os examinadores ou aqueles que estão a examinar isto aqui podem perceber que os braços da moça são alongados e as pernas também são compridas em relação ao corpo. Muito bem feitinha a escultura, revelando uma dificuldade muito grande na fundição. Não se sabe se a fundição foi feita com cera perdida ou gesso em duas partes, uma espécie de sanduíche, mas a impressão que este escriba tem é que o escultor a fez sim, mas a abandonou, porque não conseguiu terminá-la como pretendia. As mãos dessa escultura ou desta escultura não puderam ser liberadas da imposição que o artista teria feito do material que estaria a abrigar a escultura, o bloco, dentro do gesso ou na cera perdida. Essa substância grudou de tal forma que o escriba, mesmo trabalhando com uma agulha de aço nos dedinhos da criatura, não conseguiu retirar aquele excesso que ainda está por aqui. Quem sabe com o tempo, aos pouquinhos, devagar, o escriba consiga trazê-la mais próximo à perfeição que o artista quis colocar. De qualquer maneira, o escriba descobriu o nome do autor 15 anos depois de a ter, Paco Ribes, qualquer coisa nesse sentido. Foi à internet, procurou, pesquisou e descobriu que o escultor existiu mesmo, era espanhol, veio para o Brasil, foi residir aqui em Valinhos, aqui perto, lá pelos idos de 1960, 64, fez algumas peças maiores, tem uma peça de bronze também no Parque da Água Branca, e abandonou a escultura. Abandonou na mão de alguém, esse alguém a deixou ao lado, ao relento, foi parar lá no Simão. E o Simão a deu de presente para o Paulo Sérgio, que ele chamava de Doutor Paulinho. O rostinho dela é lindo, tem um rosto muito bonitinho. O resto do corpo, quiçá, um pouco longo demais, a moda moderna, sabe-se lá. Mas, de qualquer maneira, a peça agora pertence ao Paulo Sérgio e é
personagem do romance. Micelle. Por que Micelle e não Michele? Porque é a denominação que veio à cabeça do escriba quando a viu e pronto, o nome é Micelle, com C, E e 2 L's, E. É apresentada a moça aos futuros leitores do romance, que é bonito, delicado, forte, bem forte sim, como convém aos romances de amor. E o escriba acredita que há de conseguir terminá-lo, porque Joseph, o cigano, com certeza, não se diz está no prelo, porque não se usa mais esta expressão, mas Joseph, o cigano, já foi posto aos procedimentos finais de impressão e o escriba acredita que há de poder lançá-lo logo, logo para abraçar os seus amigos e companheiros que acompanham, sim, essa atividade paralela deste antigo escritor, primeiro de direito penal, tem 2 ou 3 livros de direito penal e processo, e agora são livros compondo-se em romances, histórias fortes, mas bonitas, a exemplo de Joseph, o cigano, cuja aparição se dá à porta de um grande hospital de São Paulo, onde a trupe, o bando de ciganos, acampara no sentido de esperar os últimos momentos da mãe da tribo inteira, que estava a falecer ali. E para propiciar a possibilidade de pagamento, o bando estava ou teria vendido as joias e demais objetos preciosos que faziam parte do acervo ou do tesouro aurido pelo bando enquanto lia as mãos dos consulentes. Joseph começa à porta de um hospital grande. Micelle começa de outra forma, mas o escriba não há de adiantar isso, mesmo porque não tem ainda certeza absoluta de como vai desdobrar ou como vai descrever os acontecimentos à medida em que se formarem na fabulação deste velho cronista de direito penal e processo penal. No fim das contas, tudo diz com a vida em si, diz com os entreatos que a nossa existência traz e diz, obviamente, com peças em que o amor se entremeia com dramas, tragédias e aspectos eventualmente felizes da existência dessa menina, da Micelle. Então, Micelle está formalmente apresentada a vocês todos e ela há de ficar na mesa de trabalho deste escriba, porque o escriba tem saudade dela. E lembrar, por favor, não pensem que este escriba é psicopata ou paranoico, mas é lembrar de Leonardo da Vinci, que levava a Madonna na sela do cavalo enquanto viajava pelas cidades hoje históricas da velha Itália. O escriba sente falta dela, não gosta de deixá-la em casa e atrás consigo gosta de vê-la aqui ao lado
da mesa de trabalho para inspirar o escriba a desenvolver suas atividades antigas com bastante entusiasmo crente nas possibilidades que a vida há de trazer a todos nós. Dito isto, vamos trabalhar sim, deixar a micele descansando depois de abrir os braços carinhosamente para receber os leitores e aqueles que ouvem este escriba dizer algumas palavras, e la nave va.